Para de esperar o momento certo é você. Se você sair agora, da forma que está, daqui a 5 anos vai agradecer ou se arrepender. Qual dos dois você prefere? A maior prisão que existe não é feita de muros, grades ou correntes. A maior prisão é invisível, silenciosa e mora dentro da mente de quem acredita que um dia tudo vai mudar sozinho. Napoleon Hill passou décadas estudando homens e mulheres que construíram impérios, carreiras sólidas e vidas significativas, e descobriu um padrão que quase ninguém percebe. Antes de qualquer resultado existir no mundo exterior, ele nasce como uma ideia firme, um desejo ardente e uma decisão inegociável dentro da mente. É sobre isso que vamos falar agora. A verdade é que a maioria das pessoas nunca decide de fato o que quer. Elas desejam, sonham, imaginam, mas não decidem. Vivem esperando motivação, tempo, condições perfeitas, aprovação dos outros. Eu dizia que esse é o erro que destrói mais destinos do que qualquer falta de dinheiro ou oportunidade. Quando você não decide, o mundo decide por você. E quando o mundo decide, você vira espectador da própria história. Hoje eu quero te colocar na posição de protagonista. Quero que você entenda que nada muda até que você mude. Nada começa até que você comece. E não importa onde você esteja agora, existe um próximo nível esperando pela sua coragem. Eu descobri isso conversando com líderes, inventores, empresários e pessoas comuns que decidiram sair da média. Todos eles tinham algo em comum. Sabiam exatamente o que queriam e estavam dispostos a pagar o preço do crescimento. Esse preço não é sofrimento, é compromisso. É parar de negociar consigo mesmo. É abandonar o depois eu vejo e assumir o eu começo hoje. No fundo, você sabe que já adiou demais. Já sentiu a vida te chamando várias vezes. Já percebeu que quando você ignora a sua própria missão, o peso aumenta. E quando você dá um passo, mesmo pequeno, algo dentro de você desperta. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por um caminho, baseado nos princípios mais poderosos de Napoleon Hill. Um caminho que começa no único lugar onde a verdadeira mudança nasce, a sua mente. Se você está pronto para isso, continue comigo. A transformação não acontece por acaso. Ela acontece por decisão. Antes de continuar, eu preciso falar com você que está aqui agora. Se esse conteúdo já te tocou de alguma forma, se você sente que esse vídeo pode transformar alguém, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo e salva este vídeo. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas e mantém você conectado a tudo que ainda vem pela frente. Agora respira fundo, porque a partir daqui nós entramos no processo prático do método de Napoleon Hill. Primeiro passo, clareza absoluta do que você quer. Não adianta dizer, quero ganhar mais, quero uma vida melhor. Isso é vago, fraco e sem direção. Hill dizia que o desejo precisa ser específico, mensurável e consciente. Pergunte-se, quanto eu quero? Onde eu quero chegar? O que exatamente eu desejo construir? Quando você define isso com precisão, sua mente para de se dispersar e começa a trabalhar a seu favor. A clareza é o início da força. Segundo passo, a criação de um plano mesmo imperfeito. As pessoas esperam o plano perfeito para agir, mas Hill ensinava que o plano nasce da ação, não da teoria. Escreva os passos, mesmo que pequenos. Estudar algo, fazer uma ligação, procurar um mentor, organizar suas finanças, começar um projeto. O plano é vivo, ajustável, moldável, mas ele precisa existir. Quem não tem plano vive à deriva. Terceiro passo, a repetição diária de uma afirmação que programe sua mente para o foco. Isso não é misticismo, é disciplina mental. Hill chamava isso de autossugestão. Quando você afirma todos os dias o que quer, como se já estivesse construindo, sua mente passa a enxergar caminhos, resolver problemas e fortalecer sua confiança. Não é mágica, é treino. Agora, antes de encerrar esta parte, eu quero que você faça um exercício simples, mas poderoso. Feche os olhos por alguns segundos e visualize o seu objetivo, como se já estivesse acontecendo. Imagine as sensações, os detalhes, as pessoas ao redor, a mudança no seu comportamento.
A mente reage às imagens que você alimenta, e esse exercício, repetido diariamente, prepara você emocionalmente para agir com mais firmeza. Hill observou que todos os grandes realizadores tinham uma capacidade em comum de manter diante dos olhos aquilo que desejavam, mesmo diante dos desafios, de manter a visão do objetivo mesmo desafios. E agora que você conhece esses 3 pilares, prepare-se, porque na próxima parte eu vou revelar o erro psicológico que impede 90% das pessoas de avançar, mesmo quando tem clareza, plano e vontade. Se você realmente quer ir além, não perca a parte 3. O maior inimigo da realização não é a falta de tempo, oportunidade ou motivação. O maior inimigo é a dúvida silenciosa que sussurra dentro da mente. E se eu não conseguir? Napoleon Hill dizia que a dúvida é um ladrão invisível, porque ela rouba seus sonhos antes mesmo que você dê o primeiro passo. E é exatamente isso que impede a maioria das pessoas de avançar, mesmo quando já tem clareza, plano e vontade. A dúvida prende, paralisa e cria uma sensação falsa de que você ainda não está pronto. A dúvida funciona como um freio emocional. Cada vez que você pensa em agir, ela aparece lembrando seus erros passados, às vezes em que falhou ou opiniões negativas que ouviram de você. Hill afirmava que a mente aceita aquilo que é repetido constantemente. E se você repete medo, escassez e insegurança, sua mente transforma isso em verdade. Não porque seja real, mas porque foi alimentado. A dúvida cresce quando você não confronta seus pensamentos e não questiona suas narrativas internas. Mas existe um antídoto poderoso, a decisão firme. A dúvida não resiste a uma mente decidida. Quando você decide, sua energia muda, seu corpo responde e suas ações se alinham. A decisão cria movimento, e movimento destrói medo. Hill ensinava que a decisão é um ato de coragem, não de certeza. Ninguém tem todas as respostas antes de começar. Ninguém começa pronto. Pronto é quem começa. Quando você entende isso, a dúvida perde força, porque você para de esperar garantias e passa a criar resultados. Quero que você faça um exercício agora. Pense em algo que realmente quer, algo que já chamou sua atenção por meses ou anos. Agora diga mentalmente: eu decido. Veja como essa frase muda sua postura interna. A decisão abre caminhos que a dúvida escondia. A decisão mostra portas que o medo mantinha trancadas. A decisão separa quem sonha de quem constrói. E agora você tem a chance de escolher em qual lado vai ficar. A decisão não é apenas um ponto de partida. Ela é um compromisso contínuo. Todos os dias, você será testado por distrações, cansaço, opiniões contrárias e momentos de insegurança. É aí que a maioria desiste, porque acredita que a decisão é um evento único, quando na verdade ela é uma repetição diária. Hill explicava que a mente precisa ser treinada como um músculo, fortalecida pela repetição do foco. Cada vez que você reafirma sua decisão, você constrói autoridade sobre seus próprios pensamentos. Na próxima parte, eu vou te mostrar como transformar decisão em disciplina e como usar um princípio de Hill para manter a mente alinhada todos os dias. Prepare-se para a parte 4. Hill ensinava que o verdadeiro crescimento acontece quando você continua avançando, mesmo depois que o entusiasmo inicial passa. É nesse momento, quando a jornada parece lenta e silenciosa, que a maioria desiste. Mas é exatamente aí que os vencedores se diferenciam. Eles continuam. Eles mantêm o ritmo. Eles fazem o que precisa ser feito mesmo sem aplausos, sem reconhecimento e sem resultados imediatos. Napoleon Hill dizia que a persistência é a força invisível que molda o destino. Você talvez não veja progresso hoje, talvez não veja amanhã, mas cada pequena ação está construindo algo monumental dentro de você. É como plantar uma semente. Ela não brota no primeiro dia, mas o processo acontece debaixo da terra, longe dos olhos, até o momento em que explode em vida. Por isso, neste trecho da sua jornada, quero que você entenda algo poderoso. A fase silenciosa é a fase mais importante. É nela que você prova para si mesmo que realmente deseja essa mudança. É nela que seu caráter se fortalece.
É nela que o mundo espiritual, mental e emocional se alinha ao seu propósito. Muitas pessoas confundem lentidão com fracasso, mas Hill explicava que a lentidão é apenas o ritmo natural da construção de algo duradouro. Você não quer um sucesso rápido e frágil. Você quer um sucesso sólido que ninguém consegue derrubar. E isso só nasce com disciplina e constância. Mesmo quando você se questiona, mesmo quando sente o peso da responsabilidade, lembre-se das palavras de Hill. Todo fracasso temporário carrega uma semente de benefício equivalente. Ou seja, nada do que você enfrenta agora está desperdiçado. Cada desafio empurra você para mais perto da sua própria grandeza. Hill reforçava que a maioria das pessoas desiste justamente quando está a poucos passos de um grande avanço. Ele repetia que a vida testa cada indivíduo para saber se ele realmente está disposto a pagar o preço do sucesso. É nesse teste que muitos perdem a chance de transformar a própria história. Mas você não. Você chegou até aqui porque decidiu não ser como a maioria. Você decidiu persistir. Cada vez que você mantém o foco, você envia uma mensagem clara para o universo: eu estou pronto. E quando essa mensagem é repetida com convicção, o universo responde. Oportunidades começam a surgir. Pessoas certas cruzam seu caminho. Ideias aparecem do nada. E nada disso é coincidência. Tudo é fruto da energia que você alimenta diariamente. Por isso, mesmo que hoje pareça difícil, mantenha sua visão acesa. Mantenha seu propósito vivo dentro de você. A estrada pode ser longa, mas cada passo insiste em lembrar que você está mais perto do que imagina. Hill dizia que a diferença entre aqueles que vencem e aqueles que desistem está na capacidade de continuar quando tudo diz para parar. Então respire fundo, ajuste sua postura e siga em frente. Você está construindo algo grande demais para desistir agora. Continue acreditando, mesmo quando o caminho parecer escuro. A clareza sempre volta. Hill dizia que o maior erro das pessoas é subestimar o poder que existe dentro delas. Ele acreditava que cada ser humano carrega uma força interior capaz de alterar completamente o rumo da própria vida, desde que aprenda a direcioná-la com intenção. E é exatamente isso que você está fazendo agora, despertando uma parte de você que talvez tenha permanecido adormecida por anos. A partir deste ponto da jornada, tudo começa a mudar, porque você começa a perceber que é o único responsável pelo que constrói a partir daqui. A mente humana é como um campo fértil. Hill afirmava que tudo o que você planta nela cresce, seja força ou fraqueza, coragem ou medo, foco ou distração. E por isso ele ensinava que o controle dos pensamentos é uma habilidade indispensável. Quando você decide que não vai mais alimentar pensamentos que sabotam seu futuro, você assume o comando da sua própria história. E o mais impressionante é que, com o tempo, sua mente começa a trabalhar a seu favor de maneira automática, atraindo oportunidades que antes você nem enxergava. É aqui que muitos tropeçam. Acreditam que precisam ver resultados imediatos para continuar. Mas Hill deixava claro que os resultados só surgem depois que a mentalidade muda. Você primeiro se transforma por dentro, depois o mundo externo reage. E essa é uma das leis mais poderosas que ele ensinava. Se você está passando por mudanças internas agora, está no caminho certo, mesmo que ainda não veja nada acontecendo lá fora. A verdade é que cada pessoa que decide crescer enfrenta resistência. É natural. Resistência da mente, do ambiente, das circunstâncias. Mas Hill explicava que a resistência não é um inimigo. É apenas uma prova de que você está atravessando uma zona de expansão. Nada que cresce permanece confortável. Nada que evolui permanece igual. Você está se tornando alguém mais forte, mais consciente, mais preparado. E isso exige desconforto. Quero que você se veja como Hill enxergaria. Alguém com potencial ilimitado, capaz de redirecionar o próprio destino através da persistência, da fé e da clareza de propósito. Cada hábito que você fortalece aproxima você do futuro que deseja. Cada pensamento disciplinado molda um novo caminho. Cada escolha consciente abre portas que antes pareciam trancadas. Não existe poder maior do que o da decisão de não desistir.
Agora, respire fundo e volte a se conectar com o motivo pelo qual você começou essa jornada. Eu dizia que um propósito forte é a âncora que impede qualquer alma, determinada de ser arrastada pela tempestade. Lembre-se desse propósito. Alimente ele, proteja ele. O mundo só respeita aqueles que sabem para onde estão indo. E você sabe. Este é o momento de reafirmar seu compromisso, de olhar para o seu futuro e declarar que você está disposto a fazer o necessário. Por mais tempo do que a maioria estaria. Você está no controle. Você está avançando. Você está construindo algo que ninguém poderá tirar de você. Continue. A esta altura da jornada, Hill explicava que algo profundo começa a acontecer dentro de quem decide não recuar. A mente começa a aceitar que o impossível é apenas uma opinião. E quando essa percepção desperta, tudo muda. Você deixa de pensar como alguém que tenta e passa a agir como alguém que constrói. Esse é o ponto de virada, o momento em que você percebe que não está apenas seguindo um caminho. Você está moldando um destino. Eu dizia que todo grande realizador passou por uma fase em que ninguém acreditou nele. E ainda assim ele continuou. E é aqui que você precisa ser honesto consigo mesmo. Quantas vezes você deixou de avançar porque esperou apoio? Quantas vezes desacelerou porque alguém duvidou? É agora que você quebra esse ciclo. A partir deste momento, a única aprovação necessária é a sua própria decisão de seguir. Você não chegou até aqui por acaso. Algo em você sabe que a vida tem mais a oferecer, e é por isso que continua buscando. Hill reforçava que esse chamado interno é real. Ele é a evidência de que existe um potencial esperando para ser ativado. E quando você finalmente decide atender esse chamado, portas começam a se abrir, caminhos começam a surgir, oportunidades começam a aparecer, não por mágica, mas porque sua mente passa a enxergar aquilo que antes estava invisível. E aqui entra um dos princípios mais poderosos de Hill, a imaginação disciplinada. Não é sonhar por sonhar, é visualizar todos os dias o que você quer, até que sua mente aceite esse futuro como inevitável. Quando isso acontece, sua energia muda, suas escolhas mudam, suas atitudes mudam e o mundo responde. Você deixa de agir como alguém que tenta vencer e passa a agir como alguém que já venceu por dentro. Mas Hill também alertava, antes de tudo se encaixar, a vida vai testar você. Sempre. É a lei. Pessoas vão duvidar, circunstâncias vão te desafiar e até seus próprios pensamentos vão tentar sabotar você. Mas esses testes não vêm para te destruir. Vêm para fortalecer sua convicção, porque ninguém recebe algo grandioso sem antes provar que está pronto para carregar esse peso. Por isso, neste momento, quero que você faça algo simples. Reconheça sua evolução. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você pensa diferente, sente diferente, age diferente. Isso é crescimento. E crescimento real nunca é silencioso dentro da alma. Ele mexe com tudo, reorganiza tudo, transforma tudo. Ele dizia que a vitória sempre chega para aqueles que se comprometem por mais tempo do que a maioria estaria disposta. E você está fazendo exatamente isso agora. Você não está apenas seguindo um roteiro. Está escrevendo uma nova história. Continue. O que você está construindo é grande demais para parar agora. Hill explicava que existe um momento na jornada em que a mente finalmente começa a entender que você não está apenas tentando melhorar sua vida. Você está transformando sua identidade. Esse é o ponto em que as antigas limitações começam a perder força e uma nova versão de você começa a surgir, mais firme, mais consciente e mais preparada para lidar com os desafios que antes pareciam impossíveis. É aqui que muitos sentem medo, não porque estão fracassando, mas porque estão mudando. A mudança assusta, porque exige que você deixe para trás hábitos, crenças e padrões que te acompanharam por anos. Hill dizia que a resistência interna é o primeiro sinal de que você está avançando para um território maior do que aquele ao qual estava acostumado. E por isso ele reforçava: quando sentir resistência, não recue, avance. A mente sempre tenta proteger você do desconhecido, mesmo quando o desconhecido é exatamente aquilo que vai te libertar.
Por isso, neste momento, Rio orientaria você a fazer uma simples pergunta: o que eu realmente quero construir? Essa pergunta é poderosa porque direciona sua energia para o que importa e elimina barulho mental. Quando você sabe exatamente para onde está indo, nada consegue te desviar. E é daqui que entra outro princípio essencial: a disciplina emocional. Rio ensinava que emoções instáveis sabotam decisões grandiosas. Por isso, dominar suas emoções não significa ignorá-las, mas sim treiná-las para trabalhar a seu favor. Quando sua emoção se alinha ao seu propósito, você se torna imparável. Você deixa de agir por impulso e passa a agir por intenção. Este também é o momento de reforçar suas crenças. Rio dizia que a mente sempre buscará provas para confirmar aquilo que você acredita sobre si mesmo. Se você acredita que é capaz, sua mente encontrará caminhos. Se acredita que não é, encontrará desculpas. É por isso que, nesta fase, é crucial alimentar pensamentos que constroem, não que destroem. Pensamentos que impulsionam, não que paralisam. Tudo o que você fez até aqui te trouxe para este ponto. O momento de assumir definitivamente o controle da sua história. Não importa de onde você veio, importa para onde você está decidido a ir. Rio lembrava que cada pessoa tem dentro de si uma força gigantesca e que essa força só desperta quando você finalmente entende que ninguém vai viver a sua vida por você. Este é o seu momento. Continue avançando. O processo já está acontecendo dentro de você e nada é capaz de parar alguém que decidiu, de verdade, evoluir. Rio dizia que este é o estágio onde a persistência precisa se tornar parte da sua identidade. Cada pensamento alinhado ao seu propósito reforça sua força interior, e cada ação consciente aproxima você do futuro que deseja construir. Não subestime o poder do progresso silencioso. É nele que os grandes destinos são moldados. Continue acreditando, continue avançando, continue se tornando a sua melhor versão. Cada passo que você dá agora amplia sua capacidade de rear. Neste ponto da jornada, Rio dizia que a transformação se torna inevitável. Você já enfrentou dúvidas, resistência, medo e silêncio. Já caminhou por trechos em que ninguém viu seu esforço, mas mesmo assim continuou. E é exatamente aqui que a maioria perde o ritmo, porque não percebe que está a poucos passos de um avanço gigantesco. Rio chamava isso de a virada invisível. O momento em que tudo começa a se alinhar de forma quase imperceptível. Esse é o estágio em que você precisa permanecer fiel ao propósito que escolheu. Não porque tudo está claro, mas porque você sabe que nada grandioso acontece sem dedicação profunda. Rio reforçava que o maior erro de quem sonha alto é desistir, emocionalmente, antes que os frutos apareçam. O sucesso exige maturidade mental. Ele exige paciência. Ele exige coragem de continuar acreditando mesmo quando nada parece mudar. Agora é a hora de você fortalecer sua visão interna. Visualize o que quer. Sinta como se já tivesse conquistado. Eu dizia que a mente cria primeiro no invisível, para depois manifestar no físico. Por isso, quanto mais clara for sua visão, mais forte será sua atração. Você está moldando um futuro que poucas pessoas terão coragem de perseguir. E essa coragem precisa ser alimentada todos os dias. Nos detalhes, nos pensamentos, nas pequenas ações que você repete. Mas Hill também ensinava que ninguém vence sozinho. Ele dizia que quando você decide crescer, mentores aparecem, oportunidades se aproximam e portas se abrem. Não porque caem do céu, mas porque sua vibração começa a coincidir com aquilo que você busca. Sua energia muda, sua postura muda, sua força muda. E o mundo responde. Você atrai aquilo que se torna. Este é o momento de alinhar mente, emoção e ação. Não basta desejar, não basta acreditar. É preciso agir, mesmo que em passos pequenos. Eu repetia que um pequeno passo diário vale mais do que grandes promessas que nunca saem do papel. A disciplina é o verdadeiro milagre da realização humana. E agora, quero que você entenda algo poderoso. Você já está no caminho da vitória. O simples fato de estar aqui
comprometido, persistindo, é prova de que você está construindo uma versão de si mesmo que nunca mais voltará ao ponto de partida. Hill dizia que a verdadeira mudança é irreversível. Uma mente expandida nunca volta ao seu tamanho original. Este é o fechamento da fase de preparação. A partir daqui, você entra na fase de manifestação. Continue acreditando, continue avançando e continue honrando o propósito que te trouxe até aqui. O mundo abre espaço para aqueles que se recusam a parar. Hill afirmava que quando você persiste além do ponto comum, a vida começa a revelar caminhos que estavam escondidos. Cada escolha alinhada ao seu propósito fortalece sua identidade. Cada desafio superado amplia sua força. E cada ato de coragem aproxima você do destino que já está sendo moldado. Não subestime este momento. Ele é decisivo para tudo que virá. Você está mais pronto do que imã. Agora que você atravessou a fase da preparação, Napoleon Hill nos conduz para aquilo que ele chamava de a fase da manifestação consciente. Segundo ele, é quando o indivíduo finalmente alinha suas emoções, suas crenças e suas ações de forma tão consistente que a vida começa a responder com resultados que antes pareciam impossíveis. É nesta etapa que o espírito natalino também entra como símbolo poderoso. Renovação, esperança, reconexão com aquilo que realmente importa e, acima de tudo, renascimento interior. Hill dizia que todo sucesso começa com um renascimento da própria mente. Esse renascimento acontece quando você decide abandonar velhas crenças limitantes. E neste ponto da jornada, você precisa olhar para dentro com sinceridade e coragem. Hill afirmava que o maior inimigo da prosperidade não é a falta de oportunidades, e sim a permanência em pensamentos antigos que já não servem à sua evolução. Cada crença que você solta abre espaço para algo novo florescer. E assim como o Natal representa luz em meio à escuridão, você também está acendendo uma chama dentro de si. Hill ensinava que o sucesso se torna inevitável quando você começa a agir inspirado, não apenas motivado. Motivação sobe e desce, mas a inspiração nasce do propósito, da convicção e da certeza interior. Desde as primeiras partes deste roteiro, você vem fortalecendo essa convicção e agora está pronto para entender que a sua mente já começou a moldar o que virá. A vida responde à clareza. A clareza responde à decisão. E a decisão responde ao propósito. Mas Hill também lembrava que nesta etapa surgem os testes finais. Pequenas situações, desafios súbitos, dúvidas rápidas. Tudo isso aparece para medir se você realmente está comprometido com o novo caminho. Ele dizia que a vida testa quem está pronto para receber mais. Nada disso vem para te derrubar, mas para te fortalecer. Cada pequeno teste que você supera se transforma em prova de que sua mente está madura para avançar para o próximo nível. Agora, comece a perceber os sinais da mudança. Seus pensamentos estão mais firmes, sua energia está mais organizada, sua visão está mais estruturada. Hill afirmava que quando a mente atinge esse ponto, portas começam a se abrir de maneiras inesperadas. Você pode notar novas ideias surgindo, pessoas certas aparecendo, oportunidades que antes passavam despercebidas agora ganhando destaque. Isso não é coincidência. É o reflexo interno se manifestando no externo. E assim, guiado pelo espírito natalino de renovação, você entra em um estado de alinhamento tão forte que se torna impossível voltar atrás. Hill dizia que quando a mente desperta, ela desperta para sempre. E é exatamente neste ponto que sua jornada se torna extraordinária. O que vem a seguir é o momento decisivo, o salto final rumo à realização concreta. Chegamos ao momento final da jornada. O ponto em que Napoleon Hill dizia que o sonhador se transforma no realizador. Esta fase é marcada por algo que ele chamava de o encontro com o destino escolhido. Aqui, tudo o que você aprendeu até agora se transforma em ação clara, direcionada e poderosa. Já não existe mais espaço para dúvidas persistentes.
Você já amadureceu, já enfrentou seus medos, já reorganizou sua mente. Agora é hora de avançar com determinação absoluta. Eu sempre lembrava que o sucesso não é um evento mágico, mas sim uma consequência inevitável de quem se compromete com sua visão todos os dias. E é exatamente isso que você tem feito ao longo deste roteiro. Cada reflexão, cada insight, cada mudança interna criou uma corrente de energia que agora te empurra para a realização. Nada do que você viveu até aqui foi em vão. Ele tudo fez parte de um desenho maior, guiado pelo propósito que você escolheu abraçar. O espírito natalino continua sendo parte fundamental desta etapa. Ele simboliza luz, renascimento e construção de um novo ciclo. Exatamente o que está acontecendo dentro de você. Hill dizia que o Natal não é apenas uma data, mas um lembrete de que o novo sempre chega para quem está pronto. E você está pronto. Sua mente está alinhada, seu coração está aberto, sua visão está clara. Agora basta caminhar com confiança. Mas Hill fazia uma advertência importante. Nenhum destino extraordinário é alcançado sem consistência. A vida recompensa quem persiste, quem age, quem se move mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Por isso, ao final desta jornada, você precisa assumir o compromisso de manter vivo tudo o que aprendeu. Não permita que a força que despertou em você se apague, alimente-a, proteja-a, honre-a diariamente. E lembre-se, você não está apenas perseguindo um sonho, você está se transformando na pessoa capaz de realizá-lo. Eu dizia que a vitória não está no objetivo alcançado, mas na pessoa que você se torna durante o processo. Você já se tornou mais forte, mais consciente e mais preparado do que nunca. Você já venceu boa parte da batalha apenas por não ter desistido no meio do caminho. Agora respire fundo e aceite, a fase da manifestação chegou. Tudo aquilo que você construiu internamente está pronto para se refletir externamente. Caminhe com fé, com propósito e com a luz que esta jornada acendeu em você. Napoleon Hill acreditava que o futuro pertence aos que se recusam a parar. E, a partir de hoje, você é um deles. Este é o encerramento da sua jornada, mas também o início do seu novo destino.